sou a Aline, pro NA, Nenhuma das Alternativas, e hoje eu vim aqui para dar uma dica de série. Não é uma série qualquer, aleatória, é uma série que muito pouca gente viu. Eu quero iniciar aqui no canal algumas dicas de séries que são muito boas, mas também poucas pessoas viram, elas não são muito populares e, né, se eu vi, se eu gostei, eu quero indicar para vocês aqui. Para além de Game of Thrones, Dark, Stranger Things, tem muitas outras séries que não são tão conhecidas e são até melhores do que essas que todo mundo assiste, todo mundo comenta. E a série da vez aqui é Black Sails. Eu sei que eu já comentei sobre Black Sails uma vez aqui no canal, mas num vídeo lá atrás, numa lista de dicas, e faz tempo que eu tava pensando em fazer um vídeo só sobre Black Sails e bom, chegou, é esse. Eu realmente acho Black Sails uma série muito subestimada e isso tem a ver sim com o fato dela não ser muito popular, quase ninguém conhecer. Ela é uma série do canal Starz, é um canal a cabo nos Estados Unidos que produz bastante coisa interessante, mas não costuma ficar muito popular as coisas do Starz. Do Starz também saiu Spartacus, mas a mais famosa com certeza é Outlander. Black Sails ficou bastante tempo na Netflix, com as 4 temporadas disponíveis. Infelizmente, recentemente ela saiu, só tá a 4ª temporada ainda lá, mas ela está disponível na Starz Play. Antes de eu ir para os motivos de por que você deveria tirar um tempo para assistir Black Sails, se você chegou aqui agora, você não sabe do que se trata o NA, eu falo muito sobre cinema, sobre séries. Então se inscreve, dá o like nesse vídeo se você gosta desse conteúdo para o YouTube divulgar para outras pessoas. Clica no sininho para receber notificação quando tem vídeo novo. E segue a gente lá no Instagram também, que a gente posta outros conteúdos que não viram vídeo pro canal. Eu vou listar aqui 5 motivos para você assistir Black Sails. Primeiro, é uma série muito boa sobre piratas. Eu sei que tem muita gente que curte o assunto de pirataria. A gente tem jogos de videogame, tem anime, tem filme e são geralmente obras bem populares. É por isso que eu me admiro com a falta de popularidade de Black Sails, porque o assunto é muito querido. A minha impressão, que é reforçada por conta de relatos que eu já ouvi, é que muita gente gosta do assunto, mas aí dá uma olhada ali em Black Sails e acha que não vai ser muito bom, que vai ser meio paia, que não vai fazer justiça ao tema, e aí fica com certo preconceito e pronto, desiste de assistir. Sério, tem muita gente que fala isso, que tinha preconceito antes de começar, mas todas essas pessoas, acredite, mudam de ideia depois que assistem a série. Como uma boa série de piratas, Black Sails tem muitos cenários muito impressionantes. Eu achei que a série tinha sido gravada no Caribe, onde a história se passa, mas não, eles gravaram na África do Sul e os cenários realmente ficaram parecendo que eles estavam em uma ilha caribenha. Eles têm um cuidado bastante grande no design de produção, de figurino, então fica tudo muito certinho da época da história. Se passa em 1715, que é a época de ouro da pirataria. E, gente, tem umas sequências em alto mar das batalhas entre navios que são inacreditáveis. Eu não sei qual que era o orçamento de Black Sails, eu acho que não era tão baixo assim. Mas se não tinha um orçamento tão bom, eles aproveitaram cada centavo do que eles tinham, porque tem cenas de ação muito impressionantes, inclusive algumas batalhas entre navios que eu fiquei de queixo caído assistindo. A história mistura um pouco a trama de A Ilha do Tesouro, que é o romance super famoso do Robert Louis Stevenson. Na verdade, Black Sails seria um prequel de A Ilha do Tesouro, se passaria 20 anos antes, com alguns personagens que vão aparecer em A Ilha do Tesouro, mas também alguns personagens da história são piratas que existiram de verdade na época, como o Barba Negra, né, tem a presença na série. O Jack Rackham, a Anne Bonny, que é uma pirata mulher, tem um desenvolvimento bem interessante na série. E mais uma coisa, Black Sails é uma série de piratas para maiores de 18 anos, porque tem muito sexo, muita nudez e muita violência. Sério, muita violência. Tem algumas cenas assim que me fizeram desviar o olho da tela enquanto eu tava assistindo. Eu acho que não é nada super exagerado, assim, não é um gore pra te chocar necessariamente.
eu acho que condiz com aquilo que a história apresenta para a época mesmo, sabe? Uma violência entre piratas. Piratas são sujos, tem uma bela crosta de sujeira aí nos personagens, eles não são todos limpinhos, apesar do elenco ser bem bonito. Mas ele traz uma veracidade colocando essas temáticas que com certeza estariam no dia a dia desses foras da lei de alto mar. Segundo motivo para assistir a série, os personagens são muito complexos e muito carismáticos, praticamente aí níveis iguais. Você com certeza não vai ter a mesma opinião sobre um personagem do início ao fim em Black Sails. Eu comecei a série pensando uma coisa sobre os personagens e terminei pensando coisas completamente diferentes. Eles amadurecem muito, eles têm uma jornada muito profunda e também existe muita reviravolta na história dos personagens. A gente vai tendo um aprofundamento, uns vão sendo mudados por conta de coisas que vão acontecendo, outros a gente não sabe direito como eles são, a gente vai entender melhor nos flashbacks, mas Black Sails faz um serviço incrível em desenvolvimento de personagem. Eu acho que, na verdade, é o principal motivo para mim para assistir Black Sails. Certamente é o desenvolvimento de personagens. Uma hora você gosta do personagem, depois você deixa de gostar, daí você tá amando, daí você tá odiando ele. Tem um momento que você chega num ponto de eu acho que eu odeio todos eles, mas eu ainda quero ficar na história porque eu quero ver fogo no parquinho. E depois você acaba percebendo que sim, você ainda ama bastante a maior parte deles e você quer continuar na história para ver o que vai acontecer. Além do roteiro ajudar nessa complexidade em torno dos personagens, é claro que as atuações precisam ter um peso nisso também. E apesar do elenco de Black Sails não ser super conhecido, eles mandam muito bem. Eu fiquei muito fã do Toby Stephens depois que eu assisti a série. Ele interpreta o protagonista, que eu acho que dá pra gente dizer que ele é o protagonista. Em determinado momento divide-se o protagonismo, mas isso aí. Ele interpreta o Capitão Flint. É incrível como ele consegue criar um personagem que é muito carismático, muito dúbio, em muitos momentos muito detestável, tudo isso ao mesmo tempo, e ainda consegue manter a gente ali envolvido com ele. Outro cara que é sensacional é o Zach McGowan, que interpreta aqui o pirata Charles Vane. É outro que você começa pensando uma coisa sobre ele, em determinado momento você já está completamente envolvida na história dele. Eu acho que acaba sendo um dos personagens mais populares e tem muito a ver com a interpretação muito carismática que o Zach deu pro personagem. Eu posso ficar aqui o dia inteiro, esse vídeo vai ter horas falando só sobre os personagens de Black Sails, porque todos são muito bons, mas eu quero destacar a jornada de dois deles. Que o primeiro é a Max. Ela é interpretada pela Jessica Parker Kennedy e é uma atriz que mandou muito bem nessa escalação. Eu já tinha conhecido ela por uma série adolescente que ela tinha feito uma interpretação bem mais ou menos assim. Então ela me surpreendeu, porque eu tava esperando uma interpretação igualmente mais ou menos nessa série e não, nossa, acho que ela abraçou a personagem e entregou uma atuação de alma mesmo. Porque é uma personagem muito intensa e ao mesmo tempo, ela é muitas coisas. Ela, na verdade, é uma prostituta muito ambiciosa. Uma coisa que eu adoro na Max é que ela nunca é diminuída por conta da condição dela. A gente entende muito rápido que ela é provavelmente a personagem mais inteligente dessa história, talvez junto com o Flint, mas ela é muito sagaz, muito astuta, e ela tá sempre batalhando entre razão e emoção. Ela pende bastante pra razão, e isso é uma coisa legal também, porque geralmente personagens femininas são muito colocadas pro lado emocional, e não é o caso da Max. E claro, o segundo personagem que tem uma jornada absolutamente de tirar o fôlego mesmo em Black Sails é o John Silver, brilhantemente interpretado pelo Luke Arnold. Ele começa a história de um jeito, e para quem conhece a história, minimamente a história de A Ilha do Tesouro, conhece o Long John Silver. Então sabe quem esse John Silver do começo da história vai se tornar. Mesmo sabendo disso, é interessante pra caramba acompanhar o processo de um personagem que começa meio bobo, como alívio cômico,
o cara meio malandrão, e a gente sabe que ele vai se tornar uma pessoa muito diferente disso. Terceiro motivo para assistir Black Sails é reviravoltas. Tem muitas reviravoltas na história. Eu falei um pouquinho aqui dos personagens, que eles têm narrativas, jornadas que vão trazendo reviravoltas, seja porque a gente descobre alguma coisa sobre o passado deles, ou por conta de coisas que vão acontecendo na narrativa, que vai mudando os personagens, mas tem algumas coisas que acontecem na história que são chocantes por si mesmo, que alteram completamente a narrativa. E eu tô falando de choques à la Game of Thrones, sabe? Quando você pensa em Game of Thrones e aquelas cenas que tirou você dos eixos, Black Sails tem isso. E não é pouco não, tem vários momentos ao longo das 4 temporadas que tem esses momentos bem surpreendentes, chocantes, que vão deixar você de queixo caído. Quarto motivo é que é uma série que não é tão longa assim. Ela tem 4 temporadas. A primeira temporada tem 8 episódios e a partir da segunda tem 10. Ou seja, totaliza aí 38 episódios. É um investimento de tempo? É um investimento de tempo, mas é um investimento que vai chegar lá na frente, quando você finalizar a série, você vai falar, putz, foi um tempo muito bem gasto. Até porque a série vai melhorando ao longo das suas temporadas. Eu já vi algumas pessoas falando que desistiram de ver a série, tipo, estavam assistindo lá a primeira temporada, acharam muito monótono e abandonaram. E eu fui conquistada, confesso, pelo primeiro episódio. O final do primeiro episódio me conquistou real, assim, eu vi... Não, depois disso eu não vou conseguir abandonar essa série. Mas confesso que sim, a primeira temporada tem um ritmo um pouco mais lento, ela vai pegar fogo ali no final, e a partir da segunda, terceira, quarta temporada, o negócio pega fogo e não para. Mas isso não significa que é uma série lenta, viu? Não é porque o ritmo é um pouco mais lento em comparação com as outras temporadas ali na primeira, que é uma série que não acontece nada, pelo contrário, tá sim acontecendo coisas, e principalmente a primeira temporada acho que serve muito para desenvolver os personagens, porque depois a gente vai ver muita coisa acontecendo e esse desenvolvimento vai ser muito importante. E por fim, o último motivo para assistir Black Sails é que o final é muito bom. Não dá uma alegria quando você vai assistir uma série assim, né? Todo investimento que você faz naquilo, o tempo que você tá ali investido nos personagens e tudo mais, e você chega no final e o final é bom, tipo, dá aquele calorzinho no peito que vai espalhando, assim. A gente tem tantas decepções com séries e eu não acho que é o caso de Black Sails. Eu não gostei do final, eu amei o final de Black Sails, achei maravilhoso. Eu tinha muito receio porque foram criadas muitas expectativas ao longo da história. Você está construindo uma narrativa que tem bastante complexidade, muitos personagens diferentes. Você tem ao mesmo tempo histórias de personagens reais, né, piratas que realmente existiram. E se você der um Google ali, for ansioso que nem eu, você vai dar um Google na história desses personagens e você vai tomar spoilers. Então, já é possível saber mais ou menos para onde as coisas vão se encaminhar se você começar a fazer pesquisa. E para quem conhece a história de A Ilha do Tesouro, também sabe o destino de alguns outros personagens. Então, já tendo essas amarras, eu fiquei um pouco receosa que a série não conseguisse dar um final que fizesse jus a tudo isso que eles criaram, mais as outras coisas que estão envolvidas. Mas a série, ainda bem, não só supre as expectativas, como supera elas. Pelo menos na minha opinião, né? Eu acho que existe uma aura mitológica que foi criada em torno desses personagens. É aquele misto de realidade crua trazida pela série, mas ao mesmo tempo a história, o mito do Capitão Flint, do Long John Silver e do Jack Rackham e do Barba Negra, que eles conseguem manter na história até o final, e ao mesmo tempo que eles dão uma conclusão definitiva, eles não abrem margem para ter uma continuação, um filme, sei lá, para preencher lacunas ou qualquer coisa assim. É um final bem definitivo, mas ele também é um final bem interpretativo. Eu fiquei muito pensativa dias depois que eu terminei Black Sails
E, honestamente, quanto mais eu penso sobre as soluções que eles nos entregaram ali, mais eu gosto. Esse vídeo basicamente foi uma carta de amor a Black Sails, né? Porque eu sou completamente apaixonada por essa série, é isso. Eu agradeço cada segundo que eu passei ali na frente. Obrigada, Daniel, meu irmão, por ter me apresentado essa série. E eu acho que é uma jornada muito interessante se você tá afim de investir seu tempo numa série muito massa, adulta, como eu disse, né? Que tem cenas mais pesadas, mas que também tem uma narrativa, ó, bonitinha e um final lindo. Então vá em Black Sails sem erro. Diga nos comentários se você já conhecia Black Sails, se você teve preconceito com a série, se você assistiu, sei lá. Me diga aí nos comentários. Obrigada por me acompanhar e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!